Paula Fatback, muito obrigada pela sua presença aqui nessa entrevista. A Paula é médica, é especialista em reprodução assistida, e ela vai hoje contar para a gente algumas coisas. A gente vai ter uma conversa aqui super descontraída, para ela poder contar um pouco o universo dela, o lado dela como médica. A gente aqui já teve entrevista do lado da mãe independente. Agora vamos ver o lado do médico. Afinal de contas, né, Paulo, somos uma equipe. Eu sempre falo que quando você está numa investida de maternidade independente, não é só você e não é só sua família ou algumas amigas, que são poucas. É a equipe médica que está torcendo junto, né? Que fica junto com você nesse processo todo, não é? Sim, assim, dos médicos em si, né, que estão seguindo o teu processo, até toda a equipe das biomédicas, a equipe dos biólogos, né, do laboratório, né, depois quem vai te seguir ali nos primeiros dias do pré-natal, né, então, É todo mundo geralmente tem junto, né? Todo mundo junto enfermagem, auxiliar ali. de enfermagem, então é uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Agora, Paulo, o que eu queria te perguntar como médica é o seguinte: uma mulher que vai decidir pela maternidade independente não é uma decisão fácil, né? Ela vai decidir e o médico é o primeiro ponto de contato. Ela até pode ter me encontrado, né, no meio digital e entendido o que que é a maternidade independente, mas quando ela chega até você, quais são os sentimentos? O que que você sente? Que ela tem, né, esse sentimento de medo, esse sentimento de não sei o que vai acontecer, eu ainda vou pensar, eu tô meio assim. Como que ela chega no seu consultório? Olha, eu acho que quando a mulher pensa na maternidade independente, em relação a ela, não que ela não tenha medos, não que ela não tenha inseguranças, não que ela não tenha já sofrido e até o receio de sofrer novamente julgamentos, né? Mas isso para ela, na maioria das vezes, eu acho que ela já ultrapassou quando ela começa esse processo comigo. O que me chama mais atenção e que é já uma parte da maternidade em si é a preocupação com o que eu vou falar para o meu filho, como que eu vou explicar, quando chegar esse momento, como é que vai ser, né? Então, eu acho É que tipo o isso futuro, né? e em relação ao filho, né? Você vê que a mãe, ela já nem pensa mais muito nela a partir do momento que ela já decide ser mãe, né? Isso realmente é algo curioso, né? As mães que realmente, né, incorporam o papel de mãe, né? Que nem todas incorporam, mas a grande maioria incorpora. Eu acho que a gente já tem, né? Isso. Então, o que eu sinto na maternidade independente é isso. Mas, doutora, como é que eu vou explicar? Como que vai ser na escola? Como é que vai ser quando os amiguinhos começarem a perguntar? No primeiro dia dos pais, no primeiro Natal? Então, assim, tudo isso eu Futuro, né? O que você está falando é que ela está muito mais preocupada para o futuro do que como é com que vai ser ela o mesma. processo. Com o processo dela em si. É óbvio que ela entra, né, naquele mesmo processo da fertilização in vitro, né, que se funde, que vai dar certo ou não, eu vou ter óvulo ou não, eu vou ter embrião ou não, que é uma tortura, né? Mas esse processo da fertilização in vitro, ela sendo mãe independente ou não, isso é igual para todo mundo, com sua, óbvio, na devida proporção, né? Então, porque também muitas vezes a gente tem, né, Betina, casais, né, entre aspas, que a gente atende a paciente, mas ela tá, você sente ali que ela tá mais sozinha às vezes do que uma mãe independente, né? Então isso aí a equipe, o médico, a gente sabe, né, na nossa vivência depois de tantos anos, né, a gente sabe exatamente identificar isso, né, e também faz parte da vida, né? Mas Que é de qualquer muito mais maneira, da mulher, né? Eu sinto também exato. pelas conversas com os médicos que um casal, às vezes, é a mulher que vai na primeira consulta, às vezes na segunda, é a mulher que toma iniciativa, né? O homem, às vezes, vai para trás. Na maternidade independente, a diferença, né, Paulo? E aí eu queria também te fazer essa pergunta. Quando essa paciente chega para você, ela chega já, vamos dizer assim, com dividindo
esse processo com alguma amiga ou com a família, ou ela ainda está naquele momento super introspectivo que só você que sabe na vida dela? Olha, a maioria das pacientes que eu atendi de maternidade independente, Hum, elas estavam, a maioria ainda mais fechadas nessa decisão, sim, por esse receio de julgamento. Algumas mais com as amigas, né? Porque eu tenho casos de pacientes que os pais apoiaram, a família apoiou, mas na maioria das vezes, por essa questão de diferença de gerações, né? De preocupações, algumas famílias às vezes no início, né, inicialmente são mais contra do que a favor, né? Mas o que eu sinto é que aquele primeira conversa, aquele primeiro momento comigo, é algo que com certeza elas já pensaram bastante tempo, né? Mas que ela ainda guarda um pouco com ela ela, né? Um até sentimento ali. iniciar. Vou ver primeiro o que que a doutora acha. Agora, uma pergunta, Paula, nesse seu universo de paciente, a maioria já avançou os 40 anos ou é aquela menina ali, ou tem de tudo? Porque para mim chega muita mulher com 40 anos e agora eu estou sentindo que está começando, por exemplo, na minha mentoria, eu faço mentoria em grupo, tem uma de 32, quer dizer, ela não precisaria ainda, ela está super, mas ela quer entender para se planejar. Eu achei maravilhoso isso, mas não é a regra, é a exceção. Perfeito, é a exceção. Assim, 99% já está próxima ou já passou dos 40 anos, né? Então, você vê que ela passou por todo um processo até chegar ali, né? Tanto da questão de dúvidas, né? Em ter um filho antes, né? Às vezes por desinformação também, Total. né? Então, que Total. Eu não sabia, Paula. Minha ginecologista não falou então, nada disso. Então, assim, né, é. a gente ficava esperando que o médico falasse para gente lá atrás, né? Eu tô falando isso de 12 anos, mais 15 anos atrás, que eu poderia ter me preparado, mas nada. E é assim uma desinformação até surpreendente, né? Assim, porque hoje em dia, né, você pensar, né, que uma mulher próxima dos 40, às vezes elas chegam realmente primeiro com essa surpresa, né, de que às vezes não tem quase mais óvulo, né, já está perto de uma falência ovariana, ou até com essa, mas como assim, é tão difícil assim engravidar, né? A gente mostra, eu gosto Não muito de acredita, mostrar. né? Porque a gente foi ensinada que não, 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 não. Agora tem que cuidar para não engravidar. Aí você libera, você quer engravidar, e aí essa dificuldade toda, né? E tem, porque assim, se a gente for ver estatística, né, o que todo mundo se surpreende, nós, seres humanos, nós temos uma taxa de fertilidade muito baixa, por isso que você espera um ano para o casal sem fertilidade e quando a mulher tem até 35 anos, para você investigar, né, quando você não tem nenhum fator de risco, obviamente. Né? Por quê? Porque no máximo que aquele casal vai ter 25% de chance por mês, né? Então nem sempre é no primeiro, no segundo, no terceiro. A maioria acontece nos primeiros 6 meses, com certeza, 88%. Mas você não pode classificar um casal, né, com infertilidade antes de um ano se a paciente não tiver nenhum fator de risco, ou ele também não, e ela tiver, né, mais jovem. Mas a maioria acha assim, 1 mês, 2 meses não engravidou, né? Nossa, tem alguma coisa errada comigo, né? E a questão da idade que assim, Não tem jeito. surpreendentemente, ainda é realmente o maior problema é a desinformação. Porque você tem que pensar que a idade, hoje em dia, realmente, você pega uma menina de 40, 50, Betina, ela tem tudo, 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 às vezes que ela tinha até muito melhor do que com 30 ou 20 anos, sem dúvida. Mas o Por ovário fora, não né, Paula? é. Por fora. Exato, mas o ovário não segue isso, né? Não, Então, é ele não descompassado, segue. né? Por dentro É. e por fora. Eu sempre falo isso. E o mais difícil é você tentar explicar isso assim, ai, mas doutora, assim,
primeiro, né, além de não ter sido alertado, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu sempre fiz atividade física, eu sempre ouvi que eu era super saudável, minha mãe teve sei lá quantos filhos. Ok, isso é ótimo, né? Para uma gestação vai ser maravilhoso, você vai levar uma gravidez muito melhor, você vai ter uma longevidade na sua vida muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor. Mas o ovário não tem nada a ver com isso, né? O ovário, ele funciona. Ele é um ser independente, né? Que fica lá do lado, ele tá ali, ninguém mexe com ele, não tô nem aí, né? E é a idade, não adianta, Não sabe? adianta, né? Da mesma forma, o É. antimileriano, né? Até esses dias eu atendi, né? Uma menina, ela tem 40 e pouco, o antimileriano dela é ótimo, né? Mas eu sempre gosto de falar, não existe exame que seja mais importante do que a idade. Você nunca usa nenhum resultado de exame antes do fator idade como a principal variável, sabe? Isso a gente sempre tem. E o oposto também, né? Porque às vezes eu pego Como assim? meninas jovens com antimileriano bem baixinho, eu sou infértil, eu não vou engravidar. Não, não é isso. Você tem menos óvulo, mas o seu óvulo tem 30 anos, então a chance de você engravidar é ótima, tem 20 e pouco. Não quer dizer que o antimileriano seja baixo que você tem infertilidade. Isso também é Mito. um É um mito mito que total. as pessoas têm, né, Paula? Eu sinto isso também, eu sinto isso. Agora, me fala uma coisa. Da primeira consulta que essa mulher chega para você, que seja 30 e poucos, 40 e poucos, até a segunda consulta, ou seja, ok, doutora, vou começar meu tratamento. Como é que esse tempo tem algum. Quais são os passos que ela dá, entende? Ou é muito rápido, ela já chega, ou ela normalmente demora 6 meses, enfim. Ah, talvez 6 meses, nem sempre, mas pelo menos uns 3 meses, né, Betina, sim. Porque, assim, primeiro, mesmo pensando na maternidade independente, Sim, sim. né, a gente tem que fazer toda uma investigação que eu faço para todas as pacientes, das questões clínicas, né? Então, você tem que investigar. Eu sempre peço para ver risco de trombofilia, né? Porque você vai usar uma dose elevada de hormônio, ela vai ter uma gestação, né, que ela vai usar um monte de hormônio que foi tão esperada. Imagina ela ter um abortamento, sendo que você podia ter evitado se Evitado. você fizesse um simples exame, né? Eu peço geralmente cariótipo. Então, assim, eu faço uma investigação. Sempre pesquiso a pelve com uma ressonância para você ver endometriose, outras afecções pélvicas. Então, eu faço esse check-up geral antes. Eu gosto sempre de preparar a paciente com suplementos antes de começar tanto a indução como a transferência, tá? Então, o último Congresso Europeu agora, vários trabalhos publicados que existe sim evidência que você melhora, não que você vai intervir no DNA que está intrínseco no óvulo, óbvio que não, mas você vai melhorar a quantidade de óvulos maduros, você vai melhorar a qualidade daquele embrião que vai formar, você vai melhorar o resultado preparando o útero, né? Então, esse preparo, eu acho que ele tem que ser realizado com algumas exceções, né? Às vezes você não tem esse tempo, mas na maioria das vezes, 1 ou 2 meses não vai mudar nada, principalmente para você transferir, né? Às vezes você tem pressa para coletar, mas para transferir, depois que você coletou, você consegue preparar bem essa E paciente. você está falando essa preparação, né, de suplementos, só para quem está ouvindo aqui entender, é tipo ômega 3, cálcio, essas coisas. Perfeito, desde uma dieta, tá? Então, existe hoje em dia evidências que dietas, né, tem aquela antiga lá de muitos anos atrás, quase 20, que é a dieta da fertilidade, mas tudo se baseia mais ou menos, né, naquela ideia, né, que foi proposta, desde suplementos como, por exemplo, a vitamina D, a coenzima Q10, o ômega 3, né, o próprio Eu usei. metilfolato, né? Então, você tem várias formas de você melhorar, né, todo o metabolismo, né, tanto da Potencializar, né, Paula? Eu acho que potencializar talvez seja uma palavra boa, porque sim, ela não é milagrosa, ela só potencializa, né? um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas você consegue fazer e não é algo tão difícil, digamos assim, né? Quando tenho a obesidade, tá? É algo que a gente tem que ter cuidado antes de transferir, tá? Tem um estudo que já mostrou que você não deve esperar naquela paciente com obesidade se ela já tiver muita idade para coletar, mas você deve esperar para transferir.
entendeu? Então, porque Ah, ela estando um pouco mais abaixo do peso, você vai ter um resultado obstétrico, né, e um resultado de engravidar também muito melhor, muito tá? melhor. Porque se você tem obesidade, você diminui a taxa de implantação e aumenta a Uhum. taxa de abortamento e complicação obstétrica nem se Perfeito, fala, né? perfeito. E no caso da maternidade independente, a gente tem daí o sêmen, né, Betina? Que daí é um processo que pode demorar de 1 até os 6 meses que você falou, né? Porque daí vai ter que ter uma série de variáveis, né? Uma série de decisões, né? Tanto da própria paciente com ela mesma, como com a gente. Essa questão hoje em dia de painel Verdade. recessivo, doenças recessivas, né? Então, geralmente os sêmens já vêm hoje em dia com o painel genético doador. Então, eu acho que vale super a pena, dependendo do que tiver no painel genético, testar alguns genes da paciente antes também, sabe? Então, você tem. E a própria decisão, é esse que eu vou escolher, né? Que daí Então, é. essa é a minha próxima pergunta, é o gancho da minha próxima pergunta. Se você tivesse que ver todas as fases, né, que a gente passa no tratamento de uma FIV, que é desde a primeira consulta, os exames, os hormônios, a escolha do doador e tudo, essa seria a fase que mais é difícil ao mesmo. Qual seria a fase mais difícil e demorada que mais se estende num tratamento? Da maternidade Sim, independente. estou falando só de maternidade dependente. Eu tenho, na minha experiência, é a escolha do doador. Doador. Exato, porque assim, eu geralmente escolho, né, com elas me encaminham, daí a gente vê, daí a gente às vezes vê algo que talvez passou despercebido. Então, assim, até a gente chegar nessa escolha é o que mais costuma, assim, ter esse tempo, né, todo esse preparo, Que né, não e é é fácil, totalmente né, Paula? Vamos flexível. combinar, né? Você É, ter 50% do seu material genético, um doador que você nunca viu na vida e nunca vai ver, é. né? E aí também quero te fazer uma pergunta. Você, nas tuas pacientes, qual que é esse mix entre doador nacional, doador importado e o doador de Open ID, né? Aquele que você pode, quando a criança tiver 18 anos, ter algum tipo de contato com ele. O OpenID é só internacional, É só né? internacional, isso. Nacional é É proibido, né, só o por doador lei. anônimo, mas o internacional você tem o anônimo, o não anônimo e o OpenID, né? O anônimo OpenID. e o OpenID. Eu acho que da minha prática, Betina, digamos que assim, talvez eu tenha tido um caso só que a paciente optou pelo Banco Nacional, tá? Quase sempre a gente É. utilizou o Banco Internacional, Por quê, porque Paula? pela quantidade de informações, né? Então, porque assim, você vê no Banco Nacional, você tem dados, mas você não tem nada muito concreto para ela ver, né? Então, o que eu sinto é que elas gostam de ver, assim, gostam às vezes de ter as fotos todas, né? Desde de Para criança, materializar, né? Quem é o materializar. cara? Tem essa questão de exames também, né? Que os internacionais você tem aquele medical, né, profile, que eles falam que é toda aquela Toda ficha a coisa, médica a classificação médica, né? completa, né? Aqui a gente não tem. E geralmente os doadores internacionais eles são estudantes, né, de cursos superiores, né, de cursos E assim recebem para poder e ajudar a bancar. recebem, então elas buscam também isso, né? A preocupação, assim, né? Do que o doador faz. É interessante no internacional que tem aquelas entrevistas com a equipe do laboratório falando sobre o doador, né? Então elas sempre gostam de ouvir o que os outros pensam, O né? nacional tem isso também já. Também tem agora, né? Tem agora isso, inclusive tem também photomatching, que você pega a sua foto e qual é o doador que mais se parecem pela visão do laboratório, né? Então ele Sim. consegue ter essa visão, enfim. Mas essa questão, entendi que para você o importado, né? O internacional. E a questão do OpenID? Qual é a minha opinião ou se elas Não, gostam? se elas preferem e por que elas preferem.
Eu acho que a maioria prefere sem o OpenID, as que Tá, eu atendo. Eu não lembro até de ter tido alguma com o OpenID, porque fica um pouco desse receio, né, de talvez um dia. Porque quando você pensa na maternidade independente, né, o nome já diz, né, você já está desvinculando uma figura, né, por mais total. que biologicamente você precise do material genético, né? Mas você não precisa daquela figura, mesmo porque você está construindo toda a tua história exatamente pensando no oposto a isso, né? Então, eu acho que Perfeito. nesses casos eu concordo, não existe uma razão, né, para um. Assim, essa é a minha opinião, Paula, pessoal, não médica, porque médica a gente respeita o que a paciente, né, preferir. Mas o que eu sinto, né, e o que elas me relatam é isso, né? Então, Você sabe que para mim, Paula, chega muito assim, a vontade que as mulheres têm, tá, de um discurso, de elaborar um discurso para o filho, justamente aquilo que você falou no começo, pensando já no filho, assim, que ele tem o direito de saber quem é, né, essa figura, né, esse doador, né? E eu sempre falo, Paula, que é um risco danado, porque essa história foi criada justamente por você sozinha, né? No meu caso. uhum, Entrar um terceiro personagem que não é da sua família, que nunca conviveu com a criança, nos 18 anos, oi, apareci, sou doador. sim. Entende? Soa uma coisa tão, sei lá, É, louca. eu acho que perde a essência daquilo tudo que foi construído, né? Não que isso não possa, né? Existem casos e casos, né? Daí todo ali, né? O desfecho, né? Da família, né? Como foi também no pós-nascimento, né? Cada um tem a sua individualidade. Mas a essência, né, do processo é justamente essa que você está Claro. falando, né? Então, Exatamente, exatamente. E você não sabe o que você vai encontrar do outro lado. Eu li num livro americano duas uhum, experiências muito ruins de famílias que tiveram o Open ID. uhum. E existe um pai que era totalmente um loser, sabe? Um cara, Sim, né, nada a ver e perdido da vida. Então, o que que ele vai contribuir, né? Nesse momento de, olha, esse aqui é o seu doador, né? Os 50%. Eu acho que o papel da mãe nesse caso é aquilo que de preencher a conexão que você tem com seu filho é tão forte, mas sim, tão forte, e referências masculinas acabam entrando nessa história justamente para dar esse equilíbrio, né? Porque só ter a mãe também não dá, mas sim, porque você não tem só o pai na vida de uma criança como referência masculina, pois né? é, né, Você Paulo? E tem, muitas e vezes não tem muitas nem vezes o pai, né? Quem tem pai não tem, né? não tem, e às vezes, né, até por óbito, por Total. sumir, né? Então, você tem outras personagens, né? Desde tio, primo, avós, né? Até às vezes um padrasto, né? Então, você tem Sim. várias, né, constituições familiares que podem, né, de certa maneira, né, entrar aí na formação, né? E a gente sabe que é o que acontece, né? Entendi. E na tua opinião, assim, o procedimento inteiro, o tratamento inteiro, você diria que na maternidade independente, claro, a gente tem aquelas coisas assim, ó, não deu certo a primeira tentativa. Comigo, por exemplo, foi a terceira tentativa. Uhum. Então, quanto tempo em média dura esse tratamento da primeira consulta que chega ao seu consultório à maternidade mesmo, independente? De 3 a 6 meses. 6 meses, aí começa, 6 meses, vai, entendi. 6 meses para engravidar, né? Para De engravidar, 3 a 6 meses. entendi. Se fizer tudo, né, no certinho, né, de Certinho, acordo com tudo. Às vezes em 3 meses a gente já consegue, né, mas às vezes você precisa desses 6 meses, né? É que tudo entendi. também vai depender da idade que a paciente estiver, né, Betina? Porque se você já estiver com uma idade muito avançada, esperar, né, esses 6 meses, às vezes é um preço muito caro, né? Então você tem que também colocar na tua gangorrinha ali, né? Qual, qual vale mais a pena você pesar, né? Para você também não prejudicar o tratamento, né? Então por isso Sim, tem sim, que sim. individualizar, né?
Sim, total, total. E a gente sabe, né, não é um tratamento barato, né, tem os impactos emocionais. Normalmente a sua paciente, ela tem um processo terapêutico que apoia ela nesse momento? Sim, sim, eu acho que em todo paciente, né, eu pergunto e costumo indicar, a gente tem, né, psicólogos na equipe, né, eu acho que é válido. Óbvio que tem pessoas que não se sentem à vontade e é um Uma direito decisão. delas, né? Mas em casos, por exemplo, como a barriga solidária, doação de gametas, né? A maternidade independente, eu acho que é muito importante, até porque você vai ter, né, na maternidade independente, depois todo o processo, né, para você construir ali com a criação, né? Então, eu acho que faz parte, né? Eu acho, eu Esse acho. Eu acompanhamento. fiz um processo É, terapêutico e eu acho muito importante, eu sempre indico, né, para isso. e são Agora, especialistas nisso mesmo, né? Óbvio, você tem que daí buscar um terapeuta que tenha uma vivência, na né? Não minha é época não qualquer. tinha, Paula. Na minha época eu já Então, queria já querer muito. Então, hoje em assim, dia hoje em tem. dia, de 10 anos para cá, eu acho, né, de uma década, que começou a ter os psicólogos dentro das clínicas e especializados Isso. em fertilidade. Hoje você tem um ecossistema, né? Você tem nutricionista especializado em Uhum. fertilidade, psicólogo, né, terapeuta. Então, você tem coisas, terapias, né, vamos dizer, Acupuntura, por acupuntura, exemplo, na medicina minha equipe eu chinesa. tenho tudo, né? Eu tenho Eu a acho equipe de super, eu acho tudo nutrição, eu tenho uma endocrinologista, né? A isso, gente tudo tem complementa, psicólogo, né, o acupuntura, tratamento. tudo. É. Perfeito, perfeito. Agora, uma coisa importante que eu queria te perguntar: ovo doação, tá? Então, uma matéria, imagina que nós, eu não fiz, tá? Eu fiz com meus óvulos próprios, mas eu tenho mentoradas que Uhum. usaram a ovo doação e é mais uma etapa de vencer aquele preconceito de que o óvulo do outro, meu Deus, eu já estou usando o esperma do outro com o óvulo do outro, botar dentro de mim duas coisas que não tem nada a ver. Como é que você explica para essa paciente, como é que essa paciente consegue compreender essa coisa nada tão, dessa coisa meio louca? Aí a gente tem dois lados, né? Eu costumo dizer que a ovo doação ela é muito fácil da mulher, principalmente, né, entender e aceitar depois que ela já é mãe, né? O problema é que a maioria já não é, É, entendeu? você tem que ir Então, antes. porque, por exemplo, você pega uma mãe e você fala, olha, se você descobrisse que você trocar o óvulo do teu filho hoje, isso ia ter algum significado para você? Não, Zero, zero, nenhuma vai falar. Eu nem vai querer saber quem que é o tal do óvulo, entendeu? Mas isso é depois, né? Então, você conseguir, né, passar essa importância e essa forma especial que é a maternidade, né, que é você gerar ou não, mas você criar uma criança, ter todo aquele amor, né, é difícil quando você ainda não passou por ele, apesar de você ter todo aquele desejo, né. total. Então, primeiro é você tentar construir isso, né, que maternidade, paternidade, família vai muito além do que está lá dentro do DNA dos gametas, né, isso é algo que realmente, assim, tanto cientificamente como na prática, a porcentagem de influência é muito pequena, né? A gente sabe que tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente é na vida, no máximo 15% vai ter alguma influência da genética, o resto é tudo do que você fez, do que você recebeu e do que Adquirido, você né? viveu. Exatamente. E você tem também, né, a epigenética, né? Que a epigenética é algo já concreto, né, para quem é mais científico, né, porque você tem às vezes aquele paciente, aquela paciente que é muito mais, né, pragmática, então ela quer realmente dados mais objetivos, não só essa Precisos. questão. Então você tem, né, a epigenética, né, para quem não conhece, é a influência do meio sobre a expressão dos nossos genes, né? Então a gente tem o nosso material genético, mas ele
se transforma na forma que ele é expresso no na nossa vida, de acordo com aquilo que a gente se submete, aquilo que a gente faz, aquilo que vai acontecer no ambiente intrauterino, né? Aquilo que vai acontecer no nosso desenvolver da nossa vida, principalmente na infância, né? Então, essa epigenética, ela influencia muito, né? Tanto que, assim, se você imaginar tanta paciente que a gente tem de ovo doação, não só de maternidade independente, mas também de Sim, de outro. fertilização. E quando você vê depois essas crianças, essas famílias, né, que a gente encontra, mas assim, em todos os aspectos, né, até para quem se preocupa com a questão mais de fenótipo, que são as características físicas, aquilo se expressa, sabe? Primeiro que você vai buscar, quando você usa gametas doados, semelhanças, né? Tanto em tipagem sanguínea como as questões fenotípicas. Isso é uma obrigação do serviço que está fornecendo o óvulo, né? E no caso também, né? Às vezes os espermatozoides. Então você Espermatozoide. tem que buscar o máximo possível, porque isso, né? É algo que faz parte do tratamento. Então, digamos que assim, depois que tudo, né? Depois de todo o processo de aceitação da doação, isso acaba ficando assim, é o mínimo das preocupações das mães, né, das mulheres, mas é aquele caminho que a gente tem que percorrer, né, como várias situações da vida, né, e quando a gente quer que nossos filhos entendam algo sem sofrer, sem passar por ele, não vai acontecer. A gente tem que passar o processo, né? E a Sim. ovulação, ela existe esse Ela é processo. legítima, ela existe. Exato, E eu né? falo que eu tenho mentorados também que já tiveram filho por ovo doação, algumas até por embrião, né, com os dois Doado, doados e tudo. Uhum. E elas, sabe, falam que não faz Não a muda menor nada. diferença. Exato, não muda Só que vai nada. falar isso para uma mulher que não Uhum. entrou nesse mundo e não conhece nada. Então, por isso que tem todo um preparo, esse processo, né? Cada um tem o seu, e tem o outro lado também, né? Você vai ter Hum, aquela paciente que vai falar, não, né? Eu vou até aqui, eu não quero, e a gente também tem que respeitar, né? perfeito. Porque E essa era não uma é uma pergunta que eu ia imposição, fazer. Essa né? coisa até onde as pacientes que não vão em frente, elas param aonde? Onde tem o ovo doação, porque ela pode optar por adoção. Eu falo sempre, inclusive no meu livro, eu até mexi sobre isso, sabe por quê? Porque eu ouvi lá atrás muitos questionamentos de pessoas ao meu redor. Por que que você não adota? Tanta criança no mundo precisando de uma família e tudo, adota, já vai estar ali, você já vai ver a criança nascida, ver que ela existe e tá tudo bem, faz exame e tudo. Eu não, eu queria gestar, eu Gestar, né? queria sentir. E eu não tinha problemas, assim, né? Nenhum tipo de problema que eu precisasse de um outro óvulo, né? De uma ovulação. Sim. Então, eu falei, não, eu vou partir em frente. Mas que momento da jornada você acha que ela desiste? É nesse da ovulação? Não, não, não é assim, algumas sim, tá? Mas é o momento que o emocional é mais forte do que a força física e aquela força interior de continuar, sabe? Porque realmente é um tratamento emocionalmente, né, muito complicado, né? Então, aquela paciente que desiste, realmente é quando a gente sente que ela não aguenta mais aquele processo. Não é nem a parte física, é emocional mesmo. Sim, Fisicamente, muitas entendi. vezes você tem, financeiramente também, né? Mas financeiramente, geralmente a gente dá um jeito na maioria das vezes. E hoje tem financiamentos, né, Paula? Vai 12, 24, sei lá o quê. Isso eu acho que eu sempre Mas falo é o também, peso né? emocional, né? É, e eu Pela falo também dor. que a questão financeira, ela existe, tem que ter um planejamento, mas se você quer daqui a um ano começar e tem essa ideia, começa já a guardar, começa a planejar financeiramente, né? Porque você já sabe que é um tratamento que não é barato. É, Então, é zero barato, é exatamente, né? zero. Mas hoje em dia você tem várias alternativas, né? Você tem até serviços que você tem uma parte
pública, outra parte que você financia, né? Você tem muitas facilidades, Não, então, até o próprio de você, se você for uma mulher até 35 anos, vamos supor, você pode doar teu óvulo. Você faz o tratamento, doa e tem desconto no sim, fim do exato. tratamento. Mas não existe um milagre ali de não investir nisso. É. Realmente não tem. O mais complicado realmente assim acaba sendo essa, às vezes essa dificuldade emocional, né? Então, eu não aguento mais, eu não quero mais, né? São poucas, né? Porque muitas vezes assim elas às vezes descansam, né? Que eu falo, é importante às vezes descansar, mas retornam, né? Agora o fator emocional ele é o que vai fazer com que a paciente Siga ou desista, não, né, o caminho. E eu né? sempre falo, é aquela voz que fica lá dentro, né, que a gente não controla, mas ela aparece. Hum. Em vários momentos da sua vida, essa voz aparece. Aparece no aniversário de criança da madrinha, né, que você é madrinha, ou da prima, ou no Natal, ou em festas que você olha aquela, projeta aquela criança. Eu era assim, né? E aí, Betina, quando é que vai ser o teu? Né? Quando é que você vai casar? Então, na maternidade, você ainda tem um passo antes, que é, Paula, você entender que se você esperar por um parceiro, você pode não conseguir. Então você tem Uhum. que ter aquela linha de corte, né? Não, entendi que eu não vou conseguir, que já está tarde, que eu posso demorar 10 anos para, né, para Sim. começar esse processo, porque até você achar alguém, até você namorar alguém, até você noivar alguém, até você casar, até você tentar ter filho, até você ter filho, pode ser uma estrada aí de muito tempo. Muitos anos, né? E que Muito. Sem é garantia, natural. tá? Sem garantia. Então, qual é essa linha de corte para você entrar na maternidade? Então, ainda tem isso, né? São por isso, né, que a preservação da fertilidade hoje, né, é algo que a gente Fundamental. tem que realmente bater nessa tecla, né? E na hora certa, né? Então, felizmente agora eu tenho recebido muitas pacientes até os 35, 37 Eu anos. super indico, eu acho que é a previdência privada da maternidade, sabe? Tá na É, dúvida? Congela. congela, você Congela, porque pode não usar depois, mas assim, é uma frase que eu ouvi, né? Uma coisa é você não querer, outra coisa é você não poder, né? Então são, né, situações da vida diferentes. Se você não quiser, maravilha, né? Mas você, se você quiser e não poder mais, né? Não, a vida te tirar essa esse escolha é muito o complicado. poder da escolha, eu acho que é É, mais isso. Também não é garantia. Eu acho também que não dá para ter, tem, né, aquela coisa de que, não é garantia. Não é. A gente sabe que não, não é. não é Congelamento nunca, é né? só mais um passo importantíssimo, mas ele não garante que, né, que você vá ter essa gravidez. Sim, sim. E quanto mais jovem, né, maior é a probabilidade de você conseguir. Perfeito, Paulo. Eu acho que é a mensagem que eu queria deixar aqui, né? Se você tem É, menos de 35, congele, né? Ao sim, invés de não fazer tem. aquela viagem com as amigas, ao invés de, sabe, Sim, comprar aquela coisa, né? Sei lá, aquela bolsa com sapato, com não sei o que, bacana, cara, guarda e congela. porque até em congelamento de óvulo, até que a gente estava falando em questão financeira, o valor é bem menor, né, Betina? Bem Bem menos menor expressivo. mesmo, né? Então você hoje em dia tem essa acessibilidade. Existem empresas, né, que é muito legal, né, hoje em dia que financiam para as Sim, funcionárias. como benefício corporativo, O super válido. Eu Google, o acho, inclusive, Facebook, tem empresas que vendem esse benefício corporativo. A Nest Fertilidade é uma, até fiz um é, trabalho para eles, justamente que eles vão nas empresas e vendem como sim. benefício, né? Que é claro, não é todo funcionário que vai usar, mas tem aqueles que estão nesse momento de vida. Olha que coisa bacana, né, de oferecer isso. Eu tenho várias pacientes que trabalham nessas empresas, né? E recebem esse benefício. Então, assim, você vê como
como mudou, né? Como a sociedade hoje ela tem essa preocupação, né? Isso é gratificante, porque eu que Sim. passei por várias etapas da reprodução assistida, né? Então você vê que hoje em dia até uma empresa, né, se preocupa com isso, é um avanço muito grande, né? Estamos Super. longe, né, de chegar onde deveríamos, até porque infelizmente, ainda é um tratamento um pouco mais restrito, né, para uma população, né, pelo menos em países como o nosso, né, apesar de terem alguns serviços, né, públicos ou privado e público, né, misto que a gente fala, né, a porcentagem, né, de tratamentos para esse público ainda é muito inferior, né, e a maioria dos convênios também ainda Não, não eu acho que a gente está partindo, Paula, por uma coisa que talvez futuramente eu acredito que muita coisa vai mudar, sabe? Com a evolução, vai baratear o tratamento, vai ter mais amplitude nas empresas, no SUS, em outras coisas mais populares. Eu acho que vai, sabe? Não, vai, já é uma preocupação. Eu, inclusive, agora, essa semana retrasada, fui convidada para falar sobre a reprodução assistida num congresso do SUS, né? Olha, Então, eles, adorei! a aula é bem bacana, até vai ser, é um congresso nacional grande, né? E a aula vai ser gravada, tudo, mas falando sobre isso num congresso do SUS. Olha só, né, como é algo Super! Imagina se faz você parte da vida de consegue. todos, né? E aos poucos, né? Como sempre, Sim, tudo, né? É aos poucos, liberando, que seja exame, que seja alguma coisa que possa ajudar, porque a gente sabe que tem milhões de mulheres querendo, né? E é, não tem, é. não podem, né? E aí fazem uma coisa, que aí o último alerta aqui para a gente terminar, que é essa questão da inseminação caseira com alguém que ela não conhece. E, Paula, você não tem noção, fiz uma pesquisa. Tem grupos no Facebook, tem grupos de 50.000 pessoas, 30.000. São Paulo é o maior, desse de Sim, 50.000, né? Então, assim, tenha filho você por você mesmo, sabe? Uma coisa assim que é muito perigoso, a pessoa não sabe o que está colocando, infecção, e aí, né, com doador ali que, enfim, você nem conhece, não passou por nenhum exame, dizem que é exame, mas você não sabe, enfim. é algo assim, a gente nem imagina, né, que isso possa acontecer, mas infelizmente é o que você falou, né? Acontece, Acontece muito, acontece. né? E acho que também é outro ambiente assim que a gente tem a desinformação, né, como o carro-chefe, né? Porque a pessoa, obviamente, ela não foi bem informada do que ela está fazendo, né? É muito perigoso. Super. Isso é Ela muito foi assim, movida talvez à convencida, né, emoção por uma daquele ideia, né? grupo, né? E nada muito prático, nada muito, enfim, sensato para que ela não entre nessa furada, né? Pelo amor de Deus, gente, Pelo isso amor de não dá. Deus. E agora, finalmente, assim, para a gente terminar aqui, eu queria que você passasse só uma mensagem, sua Paula de coração, médica, profissional, pessoa, para uma mulher que está naquela indecisão, meu Deus, vou, não vou, o que que eu faço? O que que você falaria para ela? Bom, eu primeiro falaria assim, pensar, tá? Primeira questão, se você tem dúvidas, tá? E você ainda não decidiu, não deixe o tempo passar, tá? Então, tome uma atitude, nem que seja congelar antes de se decidir, porque o teu resultado, o que vai acontecer, vai depender muito disso. Segundo, ouça aquilo que você realmente acredita, porque todo mundo vai dar uma opinião, né? As pessoas Ah, na vida elas adoram dar opinião. E vai ser pior ainda quando você tiver filho. Você vai ver que vai dar as opiniões, daí vão brotar de tudo quanto é lado. Então, assim, e nem sempre aquela opinião é o melhor para você, né? Óbvio que se você tiver pessoas importantes na sua vida e você quiser ouvir, mas a maioria das coisas, quando a gente realmente quer, vem de nós, né? Isso é o que super eu acho, acho, né? Por concordo. mais que você ouça, sabe, as pessoas que você procure que gostam de você, isso é outra opinião que você deve procurar, quem gosta de você, não aquela pessoa que Super, você tem acho dúvidas, também. né? Mas a resposta vai vir de nós,
vem de dentro, no momento certo, né? Mas na mulher nem sempre o momento certo é aquele que a gente está passando devido a essa questão biológica, né? Uhum. Então, se previna, se prepare e tome as suas decisões aí baseado em, né, respostas interiores e bons profissionais, tá? Porque também Legal. a reprodução assistida também, infelizmente, tem virado terra de ninguém, todo mundo falando que faz, mas a gente que é velho de guerra na reprodução assistida, a gente Já sabe tem o nome, né, Paula? Tem não é nem o já, né? nome, é a vivência, né? A gente, né, a experiência e é uma ciência muito importante, ela é muito delicada, ela é muito restrita, né? Específica, né? Você tem que estudar, né? Que eu digo, hoje em dia o pessoal quer fazer as coisas sem estudar. Não tem como você fazer uma boa medicina sem estudar, sem você, né, tá se dedicando. Então procure. Atualizando tudo, Exato. né, Paula? Super, ó, muito legal, adorei nosso papo. Já passou quase uma hora, nem senti, porque é Legal. bom, né, quando a gente entra num assunto tão bom. Eu que trabalho com isso, eu adoro. Então, quero super te agradecer. Depois eu vou colocar teus contatos aqui para quem quiser saber mais, né, enfim, de uma consulta ou, né, de você mesmo. E super obrigada. E um beijo para você. Eu que agradeço. Obrigada, gente.